Olá, Shalom meus amigos do grupo, Shalom More André. Estou aproveitando que eu estou aqui na casa de minha mãe e estou gravando esse vídeo para vocês. Eu gostaria muito de agradecer ao More André, a todos os amigos do grupo, por tudo de bom que tem acontecido em minha vida, pelo fato de eu ter conhecido a todos vocês. Vocês não sabem o quanto vocês são especiais para mim. E eu fico assim maravilhado de poder fazer parte de um grupo igual a esse. As aulas que eu tenho tido com More André têm sido assim fantásticas, de uma explicação assim fora de série. E eu realmente só tenho a agradecer do fundo do meu coração. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo para todos. E fica aqui meu Shabbat Shalom. Analisar mais profundamente essa questão, não é? Essa questão do Partsuf. Por isso a gente vai usar duas. Deixa eu fechar só aqui as outras janelas, para a gente não ficar se perdendo aqui. Então a gente vai trabalhar com duas telas hoje, essa e a outra. Muito bem. Gente, a gente precisa entender profundamente essa questão da Torá. Qual questão? A questão da metáfora da Torá. Se tudo aconteceu no mundo metafórico, no mundo da ideia, e tudo está dentro do mundo da ideia, você veja que o ser humano ele é o mundo. Qual mundo que ele é? O seu mundo. Um mundo que ele absorveu, o recorte de mundo que ele tem. Então, isso é muito bom, né? Porque Deus gosta da diversidade. Senão a gente não teria pessoas em várias profissões, em vários níveis nesse mundo. Em todos os níveis, Deus gosta muito disso, porque cada ser, né, na construção desse mundo, ele tem o seu papel. Até nós que somos um aglomerado de células, né? Nós somos um aglomerado de células, somos seres viventes, e essas células, elas são exatamente um conjunto que ninguém consegue definir, assim, explicar sim, né? Somos todos quimicamente formados, né? Somos partes de uma química, mas ninguém sabe por que essas células agem em conjunto. Ninguém sabe como que essas células se juntaram e que como ela pode estar dentro do corpo humano, cada uma processando, não é? A sua parte do corpo, cérebro, coração, a nossa parte intestinal, não é? A flora intestinal, nosso sistema de defesa, que é o maior de todos, não é? Ele está em todas as partes do corpo, pronto sempre a defender quando uma célula que não esteja de acordo com a nossa configuração entre para atacar o nosso organismo. E há um ataque e uma defesa realmente, através dos glóbulos brancos que defendem a nossa saúde, não é? Às vezes acontece entrarem algumas células que fazem muito mal. Veja, então
Essa organização celular, essa organização do corpo é muito difícil de explicar. Isso é esse nível grosseiro que eu estou falando. Se você for no nível mais profundo, e acredito que nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso, a gente vai ver que não tem como se organizar isso se não for por uma ideia maior, um ser maior que fez realmente a configuração daquilo que nós somos. Dentro desse sistema celular existe uma alma. Uma alma, o que é a alma? Uma alma que te dá a compreensão das coisas, te faz você entender o universo. Veja como que é possível nós entendermos o universo e os animais não. Como é possível nós percepcionarmos até mesmo as questões espirituais, coisas que não é percepcionada pelos animais. Quando eu digo percepcionar, é investigar, entender, averiguar. Por isso que nós estamos cheios de religiões, cheios de pensamentos, cheios de questões profundas dentro da alma do homem, porque é a própria mente que define essas coisas. E a Torá ela vem discutir esses níveis intelecto-espirituais, né? Ou seja, aquilo que você entende ou não entende, aquilo que você conseguiu avançar e o que você não conseguiu avançar. Essa é a grande questão dentro da Torá. A Torá ela só fala do mundo da alma, ou seja, o que é a alma? A alma é o pensamento. O que é o pensamento? A interação com a divindade, seja no nível que a pessoa está, ou no nível que a pessoa vai entender naquele momento. Por isso que na própria Parashá Shemot, Deus fala para Moshe, olha, eu me apresentei para os patriarcas como El Shaddai, não é? Então, veja, ele fala, e a gente discutiu ontem isso, sobre a questão dos níveis dos nomes, então era um nível que a pessoa estava alcançando naquele momento. Muito bem. Então a gente construiu aquela ideia, não é, do Parsuf, dos filtros, né? E a gente vai tentar aqui hoje trazer para vocês uma ideia maior sobre isso. Então veja só, nós vamos ter a cabeça, né, tronco e membros. O Orochi, como a gente está vendo aqui, ó, a gente tem aqui dentro da nossa construção aqui do nosso Parsuf, ó, Orochi, tá vendo? Essa parte superior aqui, que na verdade não é uma cabeça natural, é algo que vai ser demonstrado aqui, ó, como a gente já entendeu numa parte superior aqui do nosso estudo como Gálgata, não é? Veja, não é que seja Gálgata realmente, é na verdade uma questão de mostrar a configuração da própria Torá em relação àquilo que é o homem, não é? Aquilo que é o homem é a relação daquilo que é a Torá. Então veja, a gente já tinha falado sobre isso, já tinha mostrado para vocês, a gente vai fazer meio que uma repetição hoje, para que vocês possam fixar melhor, entender essa questão do filtro. Veja, quando eu falo Gálgata aqui, eu não estou falando necessariamente daquilo que a gente entende, não é, como Gálgata, mas é também dentro da própria cabeça do ser humano que ele vai entender essas questões. É dentro do cérebro. Você não vai entender a espiritualidade com o pé, com o dedo, não. Você vai entender através da sua intelectualidade. E por isso a Torá ela faz uma metáfora em cima até mesmo das cores, não é? As cores, as paletas de cores que nós podemos ver, as luzes que são visíveis, e tem luzes que não são visíveis para nós. Então, essas luzes que nós podemos identificar, elas passam pela nossa retina e o nosso cérebro vai criar a cor. Por isso que nem sempre eu enxergo a mesma cor que você enxerga, porque depende da visão da pessoa. Quer dizer, na maioria das vezes ninguém enxerga a mesma cor. Mas aí a gente chega à definição de que isso aqui é um vermelho. Eu falo para você que é vermelho, você pode ver esse tom mais claro ou mais escuro, mas enfim, é vermelho. Então, foi definido aqui que é vermelho, né? Lá nos Estados Unidos é red, e etc. Então, veja,
em hebraico, né, vai ser Edom, vermelho, enfim. Então, cada uma dessas paletas de cores, elas são definidas para a nossa parte física. O que que a Torá faz? Ela pega essas paletas de cores e transforma numa metáfora para a espiritualidade. Por isso que a gente tem lá a questão do arco-íris, que na verdade, olha, essas 7 paletas que nós conseguimos enxergar, não é? Que são é, nuances de uma mesma cor. Então, essas paletas que nós conseguimos enxergar, e dentro dessas paletas a gente forma todas as outras cores. É usada na Torá para metaforizar a questão da própria árvore sefirótica. Veja, eu tenho 7 aqui, eu vou ter sempre 7 sefirotes aqui abaixo, em todos os estágios, que vão estar sendo metaforizadas por essa questão dessas cores. Então eu devo entender que quando eu falo aqui de olhos, não é? Eu estou falando aqui da Sefirá, dessa Sefirá chamada Rohimá. Então, essa Sefirá chamada Rohimá, ela na verdade, olhos. Está vendo? O que é metaforizado dentro daquilo que nós entendemos exatamente como olhos. Então, dentro dessa questão que nós chamamos de Rosh, cabeça, veja, ó, cabeça, lógico que a cabeça vai ter um olho, né? Vai ter aqui as pupilas que está em Biná, como a gente vai ver. Vai ter, abaixo de Biná já tem ouvidos, depois aqui em Zerampim eu tenho nariz, e aqui no Malhut eu tenho a boca. Isso vai se dar em todas as árvores sefiróticas, dessa forma. Agora, se eu tenho muitas árvores sefiróticas, como eu já disse anteriormente, significa que então aqui não está falando só dos planetas, ainda que esteja. Não é? Por exemplo, quando se fala de Malhut, nós estamos falando de uma entidade viva. O Malhut, dentro do seu aspecto de organização, é um mundo que ele é organizado e ele é vivo. Assim como todos os outros planetas são vivos dentro da sua configuração. Muito bem. Essas entidades são representações do poder divino, não é? E aí foi metaforizado dentro da questão da própria espiritualidade. Só que quando a gente vê na espiritualidade, a gente está vendo um aspecto bem maior. Por exemplo, se eu pego no mundo físico, vamos lá, e começo a fazer um prédio, uma casa, eu primeiro tenho que cavar. Isso vai demorar, vai dar muito trabalho. Eu tenho que fazer ali a ferragem para colocar ali a sapata, uma ferragem que a gente chama de pé de galinha. Depois vai puxar um tronco ali, vai fazer as colunas, né? E assim eu vou fazendo. Agora, se eu fizer isso mentalmente, eu consigo formar rápido. Eu consigo imaginar eu já cavando, já montando a sapata, já fazendo as tábuas, e rapidinho, ó, eu vou montando toda a casa. Veja, o aspecto mental, espiritual é muito mais pleno e muito mais rápido do que o aspecto do que eu posso fazer no mundo físico. Esse aspecto mental é aquilo que nós tentamos mostrar para a pessoa que ela pode fazer na sua vida. Ela pode criar todas essas questões mentais dentro de si mesma. Então, para isso, o Zohar vem descrever, através dessas questões, exatamente como isso funciona. Então, veja, dentro aqui do nosso Partsuf, que a gente está falando sobre o Partsuf, né? E a gente está falando aqui da reflexão da luz, que é refletir o prazer, né, de descida e recebê-lo a fim de agradar ao Criador, pois ele quer que Malhut receba o prazer e o sinta, ou seja, a ideia do Criador para nós é que nós possamos ser como Ele e possamos receber dele todo esse prazer de acordo com a Torá e não de acordo com aquilo que a gente imagina que é a Torá. Muito bem. Dentro dessas estruturas, então, né, que a gente chama de cabeça, a gente vai ter 5 partes. Essas 5 partes são o crânio, vamos mudar aqui, ó. Então aqui nós temos o Rosh, aqui é organizado, né? De forma a mostrar como essas 5 sefirotes funcionam. Vamos entender aqui, ó, qual sefirotes que nós estamos falando. Toda em níveis diferentes, lógico. Se eu estou aqui em Rosh,
eu estou em nível da minha mente, tá dando a ideia de que meu pé está lá embaixo, né? Tá junto ao solo e a minha cabeça em cima. Por isso que é proibido rezar de joelho. Muita gente reza e bota o rosto no chão, isso é idolatria para a Torá. Não pode fazer isso. Ou você reza sentado, ou você reza em pé. É natural, nós vemos lá os judeus rezando sentado lá, porque rezas são muito longas, e dependendo da idade da pessoa que está rezando, então ela vai rezar em pé ou sentado. No judaísmo não se reza de joelho, tá? Isso é considerado você estar perto das forças impuras que estão junto ao solo. Muito bem. Então, e você está se botando perto dessas forças impuras. Então, aqui no crânio, ó, Urosh, aqui nessa parte aqui, eu vou estar envolvido aqui nessa parte do Parsuf. Eu estou envolvido em todas essas partes que, na verdade, são partes da Sefirot e níveis de entendimento. Veja, Keter, eu tenho aqui, né, justamente aqui uma parte sem cor, não tem como a gente colocar aqui, ó, não tem cor nenhuma, não tem... E é escrita dessa forma aqui, Rosh, Reish, o Aleph e o Shin, que vai dar a gematria 501. Então aqui, olha, eu vou ter imbuído aqui o crânio e logo depois, ó, na Sefirá, vamos botar aqui, vamos escrever Keter, é aqui Rosh, tá vendo? A cabeça, e vai estar composto aqui exatamente da mesma árvore sefirótica com as mesmas divisões que a gente está vendo aqui embaixo, só que no nível é maior. Sempre vai ter aqui uma divisão entre essas três sefirotes e essas sefirotes inferiores. Então eu tenho aqui o crânio, e aí logo depois, aqui em Rohimá, os olhos. Veja, os olhos, que na verdade, não é? Ó, Rohimá, tem que dar uma diminuída aqui. Então aqui em Rohimá eu vou ter os olhos, que é a forma de olhar, tá vendo? A forma de entender, a forma de compreender essa questão. E não tem nada a ver, realmente é só uma metáfora, porque aqui a gente está falando de mundos espirituais bem elevado, e não de mundos espirituais, não de mundo físico, não que tem a ver realmente com os olhos, mas também, se você parar para pensar, como todo ser humano, não é? Ele é uma entidade espiritual, então aqui ele está enxergando com os olhos, mas aqui, quando a gente fala, Eterno, seus olhos são sobre mim, é porque aqui de cima já foi padronizada a sua vida nesse mundo, a vida de todo ser humano, independente de quem ele vai ser. Então veja, então eu tenho aqui os olhos que são Enai, né, dentro de Rohimá. Então, ó, crânio e Rohimá. Onde está tudo isso? Dentro do Parsuf, aqui de Rosh, tá vendo? Aqui eu tenho, ó Hazen, luz de retorno, luz direta, aqui ó, Yashá, Or Markif, tá vendo? Tudo isso funcionando de acordo como deve ser. Então, veja, agora eu tenho a Sefirá aqui Biná. Em Biná, que é uma Sefirot complexa, a maior de todas, que também vão estar em todos os níveis. Eu vou ter aqui uma divisão, tá vendo? Eu botei uma divisão aqui, ó, a parte de Gar, de Biná, e a parte inferior de Biná, não é? E aqui nessa parte nós temos a pupila, tá vendo? Aqui eu tenho a pupila, essa pupila está aqui dentro, ó, não é mais os olhos, são... Por isso que a gente vê o Eterno falando em menina dos olhos. Israel é a menina dos meus olhos. Qual menina, né? Aqui dentro. Ó. Por quê? Porque Israel é aquele que busca retificar suas reencarnações. Então veja, como que a gente busca olhar e retificar essas reencarnações? Através aqui dos nossos pensamentos, tá vendo? Keter, que está vindo lá de cima, e nossos pensamentos aqui embaixo é que vão reger essa questão. A Torá, ela manda que nós sejamos justos. O que é ser justo? Ser justo é nem você ser muito emotivo,
nem você não ter amor, e etc. É você julgar as coisas com retidão, porque o Eterno ele julga as coisas com retidão. Então ele pode te abençoar e ele pode te castigar. E os castigos às vezes são muito sérios. Foi criado esse ticum aqui dentro, tá vendo? A alma foi criada aqui. Aqui o ticum é enviado, desce e alcança a pessoa aqui em Malhut. Então, veja, tudo que está sendo olhado, está tudo sendo visto, tá vendo? Por isso que não, as pessoas costumam, né, usar aquela mãozinha de ração, tá? Aqui, ó. Isso usa-se como amuleto, etc. Isso é bobagem. Para a Torá, a nível de Kabbalah, para a gente, isso não tem sentido nenhum, não é? Porque isso é só uma imagem. Não fareis nenhum tipo de imagem, não é isso? Nem nada, não é? Não farás imagem de nada que está no céu nem na terra. Isso é uma imagem. Então veja só. Quando as pessoas criam essas argumentações, a religião está cheia disso, né? Veja, ó, não tem nada a ver com isso, ó. Aqui eu tenho a palavra iade e aqui eu tenho o olho, né? Kenai. Não é um sistema que eu vou andar com a mãozinha no bolso que isso vai me proteger, tá vendo? Isso não vai me proteger. Quem me protege são os meus atos, o eterno, a misericórdia do eterno e os meus atos em referência à Torá. É isso, aí sim. Aí aqui eu tenho os olhos, aqui eu tenho a menina dos olhos, que nós chamamos de Nikvei Enai. Aqui nós estamos na parte de Rosh, e aqui ainda estamos na parte de Rosh. Veja, você vai perceber que o crânio ele está acima dos olhos. Os olhos ele está abaixo do crânio. Logo depois ainda você tem a menina dos olhos aqui e logo abaixo você tem a orelha. Abaixo da orelha tem o nariz, tá vendo? E segue-se o mesmo padrão de organização. E por final a boca é a última. Logo aqui, lógico, na nossa questão aqui, a gente está vendo outros níveis que a gente vai entender agora, ou vai entender numa próxima aula, não é? Esses níveis, eles são exatamente para que a gente possa compreender. A gente depois vai fazer outra aula para vir mais seguro e com mais força para explicar isso para vocês. Então veja, aqui abaixo é Biná, chamado de Ozen. Veja aqui a gente teve Enai, escrito aqui em cima, e aqui a gente tem Ozen, né, que é o Zat de Biná. As letras hebraicas que nós conhecemos, não a que nós conhecemos, mas as letras hebraicas no nível superior, elas vêm aqui desse grau de Biná. Então, aqui começam 22 letras hebraicas. 22 letras hebraicas. A gente já falou sobre isso. No nível aqui de Zerampim, tem mais 22 letras hebraicas. Né? Aqui, Zerampim, a gente vai escrever aqui ZA, ó, Zerampim, que são as 6 sefirotes, né? São 6 sefirotes que se tornaram uma só sefirote. Aqui dentro vai estar Hesed, Gevorah, Tiferet, Netza, vai estar Od e vai estar Yesod. Vão estar as 6 sefirotes, elas se tornam uma só. Que às vezes pode ser verde, que é chamado de verde, mas o Zohar também vai falar por que verde, porque o próprio verde é uma tonalidade de amarelo, e outras vezes vão chamar de amarelo, enfim, que vai ser chamado nariz, né? Por isso é que diz, olha, o cheiro do pecado ainda não chegou, não é? Não chegou ainda até o eterno, veja, são metáforas. Aqui a gente tem 22 letras, quer dizer, no nosso mundo nós temos 22 letras. Isso significa que as histórias da Torá aqui são diferentes das histórias da Torá aqui, e que são diferentes das histórias da Torá aqui nesse nível. Por isso que a Cabala ela tem um nível diferente de ensinar a Cabalá. Nós não lhe seguimos a parte literal. Por quê? Porque senão teríamos que apedrejar as pessoas no Shabat, condenar todos os homossexuais, nós mesmos já não estaríamos vivos, né? Mediante ao nível de pecado que todos nós cometemos em relação à divindade.
Então nós mesmos já estávamos sentenciados a estar mortos. Aí está o grande problema. Como que pode pecadores, pessoas que estão muito distantes da Torá, quererem sentenciar outras pessoas? E aí está Alexandre, não é? Alexandre o Grande. Então ele manda Alexandre o Grande e Alexandre faz uma lenha no mundo. Depois ele manda Gengis Khan, eu não vou escrever porque eu não sei escrever esse nome, não estou lembrando. Ele manda Gengis Khan, depois ele manda César, depois ele manda outro, etc. E ele não está se importando se essas pessoas vão ser boas ou ruins, porque Deus não vê as coisas assim. Ele vê que ele vai ter que consertar aquelas almas e aquelas almas vão ter que voltar para a Torá. O corpo vai sentir, o corpo vai sentir a pancada, mas a alma, ela vai entender o processo. Qual é o processo? Que você não está aqui para sempre. Você está aqui por um período, para quê? Para estudar a Torá. O que que as pessoas fazem? Elas mudam o processo. Elas querem viver a vida, serem felizes, etc. Esquecem da Torá. E planejam tudo nesse mundo. Só que elas esquecem que elas estão aqui e prometeram ao Eterno que vinha aqui para estudar a Torá. E por isso que existem histórias incríveis dentro da Torá. Mas continuando aqui, então, ó, Biná, aqui nessa segunda parte, é onde começam as letras hebraicas e onde começa o sistema reencarnatório. E o sistema que a gente vai às vezes chamar de castigo e também às vezes vai chamar de bênção. Para Deus não tem diferença nenhuma. Você pode ver, ó, aqui, ó, exatamente Isaías, não é? Onde Deus diz assim: sou eu que curo, sou eu que curo e eu que adoeço. Então ninguém vai se passar por nada que não seja da vontade do Eterno, tá vendo? Então o Eterno, ele diz aqui, ó, Devarim, ó, eu sou o único, eu somente, mais nenhum. Não existe outro Deus além do Eterno. Veja, o que que ele está fazendo, falando aqui pra gente, ó, Devarim 32. Isso vai estar lá em Isaías também, no versículo 39. Fica lá, peraí. Deixa a gente tentar aqui dar uma traduzida. Ó, ele diz aqui, ó, Reor, né? Atá, Ki, Ani, aí repete a palavra de novo, Ani, Hur, duas vezes a palavra Ani, Hur, Veaim, Elohim. Amadi, Ani, mais uma vez a palavra Ani, Amit, Verharei, Mihatseti, Veani, mais uma vez. Arefá, Veim, Maadi, Matsil. Ó, veja, então que eu sou o único. Não há Deus além de mim. Eu trato a morte, ou seja, eu dou a morte e eu dou a vida. Eu que vou ferir e eu também que curarei. Ninguém pode livrar da minha mão. Tá vendo? Ninguém pode. Por que que isso acontece? Por causa dos ticunins de outras vidas e por causa também dos próprios erros que nós cometemos nessa vida. Qual foi o erro? Não estudar a Torá. Não fazer aquilo que nós prometemos lá do outro lado. Aí você pode falar, né, mas se eu faço aqui em Malhut, né, aqui como a gente está vendo aqui, ó, né, a questão do ouvido, do nariz, né, que a gente está fazendo a parte de Roche, né, a parte da cabeça, a gente está analisando aqui que a gente está vendo que tudo vem lá de dentro, lá de cima. Então, é exatamente assim. Então a gente vai ter, além disso, não é? O nariz aí, que é Rotem, e a boca, que é P. Então veja, aqui Torá oral e tem uma Torá escrita, tá vendo? Uma Torá escrita. Então, aqui é P, boca, tá vendo? Então, veja, essa é a face do Eterno, não é
uma face literal, um rosto que vai aparecer para alguém, mas são as faces do julgamento.